Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. O conteúdo do nosso canal serve tanto para você que está iniciando agora na legislação, quanto para você que já está com o processo em andamento. Então fique comigo até o final desse vídeo para você ficar por dentro do que vai cair na sua prova de legislação de trânsito. Vem comigo! Antes de iniciar os exercícios comentados, vou deixar um recado bem breve que pode ser bastante útil para você. Estou disponibilizando aulas particulares de reforço. São aulas individuais feitas por videochamada. Elas podem ser pelo Google Meet ou pelo próprio Instagram. Essas aulas já ajudaram mais de 100 alunos em suas aprovações. Caso você tenha interesse, me chama lá no direct do Instagram. Vamos então à primeira questão. Acompanha comigo. Qual placa adverte a existência de uma curva acentuada à direita? Alternativa A, nós temos uma placa de curva acentuada à esquerda. E na pergunta está pedindo uma curva acentuada à direita. Então, muito cuidado com a alternativa A das questões. Elas costumam ser casca de banana. Não sempre, mas uma atenção especial para a alternativa A. Alternativa B, curva em S à direita. Então não é essa que nós estamos procurando. Alternativa C, curva acentuada à direita. Alternativa C é a resposta correta. E por último, alternativa D, curva à direita. Então são placas de advertência e na pergunta está pedindo uma curva acentuada à direita e a resposta correta é a resposta C, curva acentuada à direita. Grave aí, anote no seu caderno também. Vamos para a questão número 2. 40 km por hora é a velocidade mínima para qual via urbana não sinalizada? Alternativa A, coletora. Alternativa B, rodovia. Alternativa C, trânsito rápido. Alternativa D, arterial. É importante que no dia da sua prova e também nos seus simulados, que você retorne a pergunta para que você tenha completo entendimento do que foi perguntado, do que está sendo perguntado na sua prova. Então veja bem, 40 km por hora é a velocidade mínima para qual via urbana não sinalizada. Neste caso, se trata de velocidade mínima. Alternativa A, coletora. A via coletora ela tem velocidade máxima de 40 km por hora, mas a pergunta está pedindo a velocidade mínima. Então, neste caso, a alternativa A ela serviu como uma casca de banana para que o candidato confunda velocidade máxima com velocidade mínima. Então, a alternativa A está incorreta. Via coletora tem velocidade máxima de 40 km por hora e não velocidade mínima. Alternativa B, rodovia. Rodovia tem velocidade de 110 km por hora ou 100 km por hora, dependendo da rodovia. Alternativa C, trânsito rápido. A velocidade máxima na via de trânsito rápido é de 80 km por hora. Logo, a velocidade mínima é de 40 km por hora. Então, a alternativa correta é a alternativa C, via de trânsito rápido. Ela tem velocidade máxima de 80 km por hora e a velocidade mínima de 40 km por hora. Então, não se esqueça, a velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima. Via de trânsito rápido tem como velocidade mínima 40 km por hora e como velocidade máxima 80 km por hora. Vamos para a próxima questão. A sinalização que tem como função informar o usuário da via sobre restrições, obrigações, condições do uso da via. Então, leia a questão com muita atenção para você não deixar passar os detalhes. Olha só, na pergunta está falando sobre um tipo de sinalização que ela usa restrições, obrigações, condições do uso da via. Alternativa A, indicação. Alternativa B, regulamentação. Alternativa C, horizontal. Alternativa D,
advertência. Retornando à pergunta, a sinalização que tem como função informar o usuário da via sobre restrições, obrigações e condições de uso da via são as sinalizações de regulamentação. A alternativa correta é a alternativa B. A alternativa A, ela tem a função de indicação. Então, o próprio nome, ele já diz qual é a função, indicação. A alternativa B, que é a resposta correta, ela fala sobre regulamentação. Se regulamenta, ele regulamenta obrigações, pode regulamentar uma restrição ou ainda uma condição obrigatória de uso da via. Alternativa B, alternativa correta. Alternativa C está falando horizontal. Horizontal é um tipo de sinalização, tá? Que são as sinalizações que ficam escritas no chão, desenhadas sobre o chão, que são as faixas, tá? Então, sinalização horizontal. Por último, nós temos de advertência, sinalização de advertência. A sinalização de advertência, ela não tem a função de regulamentar. Ela tem a função de advertir, de mostrar uma situação de um risco provável que pode estar ali na via, ok? Resposta correta, resposta B. Vamos então para a questão número 4. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do. Alternativa A, CETRAN. Alternativa B, CONTRAN. Alternativa C, Sistema Nacional de Trânsito. E alternativa D, DENATRAN. Retornando à pergunta, bem rapidinho. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes. Então quer dizer que existem órgãos e entidades que compõem algo. Estes órgãos e entidades que compõem algo, eles compõem o CETRAN, eles compõem o CONTRAN, eles compõem o Sistema Nacional de Trânsito ou eles compõem o DENATRAN. Alternativa correta, alternativa C. Eles compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então veja bem, a alternativa A, que é o CETRAN, compõe também o Sistema Nacional de Trânsito. A alternativa B, que é o CONTRAN, também compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Então, tanto o CETRAN, o CONTRAN e o DENATRAN, né, da alternativa D, eles compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Alternativa correta, alternativa C, Sistema Nacional de Trânsito. Vamos para a questão número 5. As avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e rodovias são exemplos de vias terrestres. Alternativa A, são vias terrestres urbanas, são vias terrestres rurais, são vias públicas ou nenhuma das alternativas. Veja bem, alternativa A fala vias urbanas e na pergunta nós temos rodovias, então não pode ser a alternativa A. Por isso é muito importante que você sempre leia a pergunta mais de uma vez, para que você tenha total compreensão do que foi perguntado. Alternativa B, rurais. Rurais também não podem ser, pois na pergunta nós temos avenidas. As avenidas são urbanas. Alternativa C, nós temos vias públicas. Sim, vias urbanas, vias rurais, todos os tipos de vias são vias públicas. Então a alternativa correta é a alternativa C, vias públicas. Vamos para a questão número 6. O conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios denomina-se. Veja bem, retornando à pergunta, um conjunto de órgãos. Vamos então para as alternativas. Lembrando, conjunto de órgãos. Alternativa A, Sistema Nacional de Trânsito. Alternativa B, CONTRAN. Alternativa C, CETRAN. Alternativa D, JARI. Veja bem, conjuntos de órgãos, quando você junta vários órgãos, você vai ter um sistema, que no caso é o Sistema Nacional de Trânsito, ok? Então, Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União. Só uma observação na questão anterior, que foi falado sobre o DENATRAN, que estava na alternativa D, houve uma modificação. O DENATRAN ele passou a ser o SENATRAN, que é uma Secretaria
Nacional de Trânsito, ok? Anote aí essa observação no seu caderno. Resposta correta da questão número 6 é a alternativa A, Sistema Nacional de Trânsito. Agora vamos para a próxima questão, questão número 7. A concessão de autorização para conduzir veículo de propulsão humana e de tração animal compete. Essa pergunta é bem perigosa, então preste bastante atenção. Retornando à pergunta, a concessão de autorização para conduzir veículo de propulsão humana e de tração animal compete. O que está sendo dito na pergunta? O que está sendo perguntado? Que os veículos de tração animal e os veículos de propulsão humana, eles serão regulamentados por um determinado órgão. E nós vamos identificar agora. Então veja bem, alternativa A, cabe ao CETRAN regulamentar os veículos de tração animal e de propulsão humana. Cabe à Polícia Militar, da alternativa B, Polícia Militar com circunscrição sobre a via. Alternativa C, aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Então, ficou assim, a concessão de autorização para conduzir veículo de propulsão humana e de tração animal compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Resposta correta, alternativa C. Vamos para a questão número 8. A transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos são entendidos como, retornando à pergunta, a transposição de faixas, movimento de conversão à direita, à esquerda e retornos são entendidos como alternativa A, deslocamento lateral, alternativa B, deslocamento transversal, alternativa C, deslocamento perpendicular e, por último, alternativa D, deslocamento anormal. Resposta correta é resposta A, deslocamento lateral. Então lembre-se, conversão à direita, conversão à esquerda, retornos, ultrapassagens são considerados deslocamentos laterais, que também são considerados transposições de faixas. Isto é, quando você desloca de um lado para o outro, é considerado um deslocamento lateral e pode ser feito também transpondo uma faixa, ok? Então, transposição de faixa também é considerado deslocamento lateral. Transpor faixa é quando você passa por cima da faixa. Você sai de um lado e vai para o outro lado. Vamos para a questão número 9. Quando sob chuva forte, neblina, cerração, o condutor manterá. Alternativa A, aceso o pisca-alerta. Alternativa B, aceso o farol alto. Alternativa C, aceso o pisca-alerta e farol alto. E alternativa D, acesa as luzes de posição do veículo. Veja bem, o pisca-alerta da alternativa A, ele é usado em situações de emergência. E segundo a direção defensiva e a legislação de trânsito, chuva não é considerado uma situação de emergência, apesar de ser uma situação perigosa. Então, a alternativa A não é. O pisca-alerta é utilizado para situações de emergência. Alternativa B, aceso o farol alto. A utilização do farol alto se dará nas rodovias sem iluminação pública durante a noite. Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C, aceso o pisca-alerta e farol alto, está incorreta. E por último, a alternativa D, acesa as luzes de posição do veículo, também conhecido como farolete. Alternativa correta, alternativa D. O condutor deverá manter acesa as luzes de posição do veículo. Vamos para a questão número 10. Nas vias urbanas e nas vias rurais de pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer na falta de ciclovia. Retornando à pergunta, nas vias urbanas e nas vias rurais de pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer na falta da ciclovia. Alternativa A, na pista. Alternativa B, no bordo direito da pista. Alternativa C, à esquerda da pista. Alternativa D, nos bordos
da pista. Então, essa questão é uma questão um pouco perigosa, porque a alternativa A fala na pista, mas não especifica aonde na pista. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B, no bordo direito da pista. Esta é a alternativa correta, mas na alternativa D diz o seguinte: nos bordos da pista. Então não pode ser a alternativa D, pois existe o bordo certo, que é o bordo direito da via, ok? Alternativa correta, alternativa B. Vamos então para a questão número 11, que diz: não havendo sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias de trânsito rápido será D. Olha só, a pergunta trata sobre classificação das vias. Para você acertar essa questão, você precisa saber quais são as vias urbanas e rurais e também qual a velocidade máxima das vias. Alternativa A, 60 km por hora. Alternativa B, 80 km por hora. Alternativa C, 100 km por hora. E alternativa D, 110 km por hora. Retornando à pergunta, não havendo sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias de trânsito rápido. Via de trânsito rápido tem velocidade máxima de 80 km por hora. Alternativa B, 80 km por hora. Lembrando também que a velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima. Vamos então para a próxima questão. Registrado o veículo será expedido. Alternativa A, o Renavan. Alternativa B, o Renache. Alternativa C, o LCV. Alternativa D, o CRV. Retornando então à pergunta. Registrado o veículo será expedido. Olha, o veículo sendo registrado será expedido um documento. Vamos procurar nas alternativas um documento. Alternativa A, Renavan. Renavan não é um documento. Renavan é um registro, no caso, Registro Nacional de Veículos Automotores. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, o Renache. O Renache também é um registro, no caso, um registro de habilitação. Alternativa B também está incorreta. Alternativa C, o LCV. Nós não temos este documento. E por último, alternativa D, que é o CRV, Certificado de Registro do Veículo, que é a alternativa correta. Voltando então à pergunta. Registrado o veículo, será expedido o documento CRV, Certificado de Registro do Veículo. Uma observação sobre o CRV. O CRV ele é um documento obrigatório, isto é, ele deve existir, mas ele não é um documento de porte obrigatório. Então você pode deixar guardado na sua casa o seu CRV. Isso é questão de prova, ok? O CRV é um documento obrigatório, mas não é um documento de porte obrigatório. Vamos então para a próxima questão. Quanto ao porte do certificado de licenciamento anual, é correto afirmar: alternativa A, será obrigatório. Alternativa B, não é obrigatório. Alternativa C, é facultativo. E alternativa D, é dispensável. Vamos retornar à pergunta, olha só. Quanto ao porte do certificado de licenciamento anual, é correto afirmar. Existe uma diferença dessa pergunta para a pergunta anterior, que é a seguinte. Nessa, trata de um documento de porte obrigatório, que é o licenciamento do veículo. Isto é, você deve andar com o licenciamento do veículo anual. Todos os anos você fará a renovação deste licenciamento e deverá apresentar em caso de fiscalização o licenciamento. Alternativa A está falando será obrigatório o licenciamento. Alternativa B está falando que não será obrigatório. Alternativa C está falando que é facultativo. E alternativa D está falando que é dispensável. Alternativa correta é alternativa A. Será obrigatório o licenciamento anual do veículo. No caso, o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, será obrigatório. Alternativa correta, alternativa A. Vamos então para a próxima questão. Para a condução de veículo que se destine ao transporte coletivo de passageiros, o condutor deve encontrar-se habilitado no mínimo na categoria.
Então veja bem, a pergunta trata sobre transporte de passageiros e qual categoria que permite o transporte de passageiros. Então veja bem, a alternativa A está falando sobre a categoria D, a alternativa B está falando sobre a categoria B, a alternativa C está falando sobre a categoria A e a alternativa D está falando sobre a categoria C. Resposta correta, transporte de passageiros, alternativa A. Categoria D, no mínimo. Sendo assim, o condutor ele deve ser, no mínimo, habilitado na categoria D, podendo também ser habilitado na categoria E, ok? Alternativa correta, alternativa A. Vamos então para a próxima questão. Para a condução de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, veja bem, transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg, deve-se estar habilitado na categoria. Veja bem, diferente da pergunta anterior que tratava sobre o transporte de passageiros, esta pergunta trata sobre o transporte de carga. Qual categoria, então, permite o transporte de carga acima de 3.500 kg? Alternativa A fala categoria D, alternativa B fala categoria B, alternativa C fala categoria A e alternativa D fala categoria C. Quando ultrapassa 3.500 kg de transporte de carga, a categoria imediata, no caso, a primeira categoria que vai permitir acima de 3.500 kg no transporte de carga é a categoria C. Resposta correta, então, resposta D. Categoria C permite o transporte de carga quando ultrapassa 3.500 kg, ok? Pessoal, viram como é fácil? Não tem segredo. Se você se dedicar nos estudos, com certeza você vai ter um bom resultado. Faça bastante simulados, bastante exercícios. Caso você já tenha sido reprovado nessa prova de legislação de trânsito, ou você que já está com a sua prova de legislação marcada, ou que ainda sente dificuldade em alguma matéria e queira reforçar o seu conhecimento, me chama lá no direct do Instagram. Eu vou te ajudar com aulas por videochamadas e com certeza você terá um bom resultado na sua prova de legislação de trânsito. Obrigado por prestigiar o canal, vendo os nossos vídeos e compartilhando também com seus amigos. Aproveita também para se inscrever no canal e também curtir o vídeo. Te aguardo na próxima aula.